Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, como você já pode ver, nós vamos trabalhar o conjunto dos números inteiros. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novas aulas. Vou estar postando aulas toda semana. Vamos abordar aqui esse conteúdo e se a aula te ajudar, deixe o seu like. O objetivo dessa aula vai ser a gente reconhecer e representar os números fracionários e os decimais negativos e também os positivos como elementos do conjunto dos números racionais. Para isso, nós vamos precisar de conhecimentos básicos. Então, você se lembra de quais números são naturais e também você se lembra dos números inteiros? Veja bem, pessoal, eu tenho uma aula voltada para os números inteiros, algumas aulas voltadas para o conjunto dos números inteiros. Vai aparecer o card aqui para você. Vou jogar em uma playlist porque é uma sequência de aulas se você quiser se aprofundar sobre o conjunto dos números inteiros, certo? Então, mas aqui eu também vou fazer uma recaptura desses conhecimentos porque eles vão servir de base para a gente entender o que realmente são os números racionais. Nessa imagem, nós temos aqui os números naturais, os números inteiros negativos e os números racionais não inteiros. Pessoal, observe bem esse diagrama. Vamos começar pelos números naturais. O conjunto dos números naturais, eles surgiram a partir da necessidade do homem de representar as coisas da natureza, as coisas ao seu redor. Por exemplo, ele precisou representar a quantidade de animais que ele tinha em sua propriedade. Aí ele ia representar por 1, 2, 3. O conjunto dos números naturais é representado por esse N. E nós temos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfim, segue infinitamente para os positivos. Agora, voltando aqui para a nossa imagem, nós vemos que os números inteiros, nós temos o conjunto dos números inteiros. E aqui na nossa imagem nós vemos o conjunto dos números inteiros negativos. Aí você vai me dizer, mas e os números positivos? Se você observar bem, esse balãozinho azul, ele cabe dentro desse balãozinho verde, desse espaço. Por quê? Porque dentro do conjunto dos números inteiros, nós também temos os números naturais. Esse Z, ele representa o conjunto dos números inteiros. E no conjunto dos números inteiros, nós temos os números positivos, os números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim infinitamente, e também nós temos os números negativos. O conjunto dos números inteiros, ele é formado pelos números naturais e pelos números inteiros negativos. Ou seja, os números naturais, eles também são números inteiros. Porém, os números negativos, eles não são números inteiros. Certo, pessoal? E agora, nós iremos para os números racionais. Os números racionais, eles são representados pelo conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros negativos, certo? Todo mundo junto. E, além disso, nós temos os números racionais não inteiros, que eles não pertencem nem ao conjunto dos números naturais e nem ao conjunto dos números inteiros. E que números são esses? São aqueles números que nós podemos representá-los em forma de fração. São os números fracionários ou números decimais. Observe aqui na nossa imagem, esse Q, ele representa o conjunto dos números racionais. E aqui você pode ver o número 0, 1, 2 e assim positivo infinitamente. E também os números negativos, menos 1, menos 2 e assim segue. Porém, nós temos a mais, por exemplo, aqui a fração menos 3 sobre 2. Esse é um número fracionário que, se a gente dividir o 3 sobre 2, vai dar 1,5, ou seja, o número decimal menos 1,5. Então, você pode perceber que nós temos números naturais, números inteiros e números fracionários ou decimais que formam o conjunto dos números inteiros. Observando aqui bem esse quadro, eu trouxe alguns exemplos para que a gente torne essa ideia um pouco mais prática. Então, se você tiver uma calculadora, você pode usar ela aí. E veja que se você usar o menos 6 como dividendo, por exemplo, e o menos 2 como divisor, nós formamos a fração menos 6 sobre menos 2. O quociente dessa fração é igual a 3. Veja que é igual ao número natural. Esse número natural que pertence ao conjunto dos números naturais, ao conjunto dos números inteiros e ao conjunto dos números racionais. Outro número que a gente pode ver aqui é o menos 2 sobre 10. Menos 2 dividido para 10, o quociente, ou seja, o resultado dessa divisão vai ser menos 0,2. Um número decimal que também tem a sua representação fracionária e que, por isso, pertence ao conjunto dos números racionais. Agora vamos observar uma coisa muito importante. Atenção, atenção! Abra o olho!
Quando você tem o dividendo 3 e o divisor 0, veja que a fração 3 sobre 0, se você usar a calculadora vai lhe dar o resultado como erro, porque o divisor ele nunca pode ser 0, porque vai dar um resultado indefinido. Não existe a divisão, você não pode dividir um número por 0, certo? Então a calculadora ela sempre vai dar o resultado como erro, como indiferente, certo? Você pode usar qualquer número inteiro, certo? Positivo ou negativo. Sempre que você tentar fazer essa divisão por 0, o resultado não vai existir. Aqui você pode ver uma tabela onde os números azuis, que estão em azuis, são os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, certo? Os números em verde são os números inteiros negativos. E os números que estão aparecendo em laranja, eles são números racionais, certo? Que eles possuem uma representação fracionária e decimal. Observe que o conjunto dos números naturais ele está dentro do conjunto dos números inteiros, e o conjunto dos números naturais e dos números inteiros negativos eles estão todos dentro do conjunto dos números racionais. Dessa forma nós podemos definir que o conjunto dos números racionais eles são uma fração de A sobre B, de tal forma que esse valor A ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, e esse valor B, que está sendo aí representado pelo nosso divisor, ele também vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, porém ele não pode ser 0. Sempre lembre disso. Desse modo, o conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros, e o conjunto dos números inteiros ele está contido no conjunto dos números racionais. Veja aqui outro diagrama, e nesta aula a gente vai definir o que a gente aprendeu. Primeiro, nós descobrimos que o conjunto dos números naturais e dos números inteiros, eles são subconjuntos dos números racionais, ou seja, eles pertencem ao conjunto dos números racionais. Lembrando que todos aqueles números que podem ser representados por uma fração, o numerador ele vai ser um número inteiro e o denominador ele vai ser um número diferente de 0, certo, pessoal? Se você gostou dessa aula, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para estar recebendo notificações de novas aulas, você vai nos ajudar muito. Um detalhe muito importante, pessoal, se você está se preparando para o Enem ou conhece alguém que está se preparando para o Enem, acesse o link que está aqui na descrição e você vai conhecer um cronograma de estudos que ele vai te ajudar a se preparar, e dessa forma você vai estar apto a conseguir a tão sonhada vaga no ensino superior que você tanto sonha, que você tem um parente que está aí se preparando, mas que não está, que você está vendo que ele não está se organizando para essa prova. Outra coisa, eu estou promovendo uma vaquinha para ajudar no crescimento desse canal. Então, se você gosta aqui do nosso trabalho e você quer nos ajudar a crescer, acesse esse link e ajude ou compartilhe com os amigos, compartilhe com os familiares, enfim. Eu quero te agradecer por ficar até o final e que Deus te abençoe e até a próxima aula.